Quando você decide, você muda o seu destino. Já dizia Tony Robbins, mas afinal de contas, também, quando você não decide, decidido está. E eu te pergunto, quantas vezes você deixou coisas sem decidir na sua vida, na sua história? E eu vou te contar uma história verdadeira daqui para frente. Sabe por quê? Porque hoje, a minha meta com você, o meu objetivo com você é que você entenda que você pode ser muito mais livre do que leal. E virar uma chave muito grande na sua vida. Você está preparado para isso? Se você está preparado, vem comigo. Eu quero falar do poder da decisão. Você tem noção de quantas decisões durante o dia você toma? Mais de 35 mil. E, no entanto, você diz para mim que você não sabe tomar uma decisão? Ou que você deixa a sua vida para depois? Ou que as pessoas decidam por você? Vá lá, vamos pensar um pouquinho mais? Tudo começa na família. E é sobre a família que eu quero falar. Sabe por quê? Era uma vez. E era uma vez uma família onde tinha o pai, a mãe, seja presente ou ausente, mas para você existir, você precisava dela. E ali constitui todas as suas lealdades. Tudo aquilo que você faz hoje, tudo aquilo que você vive hoje, é pela sua ancestralidade. Agora vem cá, por amor você mata, por amor você morre, por amor você abre falência, por amor você abre o seu negócio. Por amor, você se casa e por amor você se separa e até mesmo é agredida. Agora, como seria se você entendesse que para te pertencer, fazer parte da tua história, você não precisa buscar tantas coisas longe? E quando eu digo era uma vez uma mulher que fez exatamente essa busca, uma busca de ir atrás do mundo, aquilo que ela achava que deveria ser, o pertencimento. Só que ela ainda não sabia que pertencer era mais do que direito. Era um dever dela. Do mesmo jeito que entender as regras da vida e as regras do jogo e as regras familiares, está falando de hierarquia. Quem sou eu nessa fila do pão, né? Agora imagine, quando eu era criança, minha mãe dizia assim, você é muito audaciosa, você não segue regras, você não segue padrões, você simplesmente decide e acabou. Naquela época eu achava que isso era uma crítica. E hoje eu acho que isso é bem diferente. Sabe por quê? Porque eu entendi que o equilíbrio disso me leva para um próximo nível. Me leva a falar de coisas que muitas vezes eu nem entendia, que isso eram emaranhados. O que são esses emaranhados? Pensa comigo, você tem teu pai, você tem sua mãe, você tem tua avó, teu avô, mas você não conhece a tua história. E quando você não conhece a tua história, você tende a repeti-la. E foi em busca dessa história que eu decidi honrar e respeitar a minha. Sabe por quê? Para fazer tudo diferente. E como eu disse, tudo era uma vez e tudo começa na família. Bom, meu avô, daqui da Bahia, do Nordeste, pensa aí, lá no sertão, numa cidade chamada Correntina, onde as águas são claras e o ranchão é maravilhoso. Minha avó paterna, também da mesma cidade, muito pobrezinha. Havia o quê? Muita água, mas havia na terra dele a ausência de água, a pobreza e a escassez e uma casinha de sapê. Do outro lado, minha avó, uma índia, gente, uma índia, que se apaixonou por um imigrante italiano. Meu avô diz que a minha avó praticamente foi pega no laço. Sabe por quê? Porque ela era muito brava, ela era muito severa. E ele dizia, é essa mulher que eu quero para mim. Dessa mistura toda saiu meu pai e minha mãe e eu em seguida. Essa mistura explosiva, temperamental e ao mesmo tempo cheia de vontades e empreendedora. E foi exatamente aí, aos 16 para 17 anos, que eu tive que tomar uma primeira grande decisão. A decisão de que eu tinha que viver sem o meu pai. Nesse momento eu já não tinha mais o amparo, eu já não sabia como era viver a vida que eu estava vivendo antes, com proteção, numa redoma, onde tudo estava muito cercado, muito certinho. Naquele momento eu tinha perdido meu pai, mas eu tinha ganho uma outra coisa, eu tinha ganho a parte dele que era vilão. Sim, a parte dele que era vilão. Sabe por quê? Eu não imaginava que o meu pai fosse um bandido. E isso foi uma ferida mortal na minha alma. E a partir dali, eu comecei a decidir que eu ia ser um divisor de águas na vida das pessoas. E você deve estar se perguntando, mas afinal, qual é a bandidagem que ele tinha? Meu pai não era bandido,
mas a profissão dele, além de caminhão, além de um piloto de avião, ele era traficante. E eu só fui descobrir isso por jornais. Foi aonde meu castelo caiu, minha vida desmoronou. E olhar para aquilo e dizer, puxa vida, o que eu vou fazer com tudo isso? Então, a minha vida mudou. De donzela, de princesa, de burguesa, para uma mãe que vendia cachorro-quente. Sim, nós perdemos tudo. Saímos de um castelo e verdadeiramente caímos aonde? Num bairro periférico, de casa de Coab. E ali minha mãe foi vender espetinho e cachorro-quente. E essa mulher, Dona Olga, eu chamo ela sempre de Dona Olga nas minhas palestras, ela conseguiu formar os filhos. E o que meu pai tem com essa história toda? Guarda essa caixinha aí para você. O meu pai tinha uma fala que ele dizia assim, quando eu morrer, eu não vou deixar nada, a não ser educação. E foi exatamente isso que eu percebi, que eu perseguia o tempo todo. Então, eu deixei o meu lado CLT e decidi, claro, que em 30 anos de muito estudo, passando pelos melhores especialistas do mundo e do Brasil, buscar um aprimoramento em conhecimento. Nada mais, nada menos que eu estava buscando o meu pai e a validação dele. Preste atenção, porque muitas vezes você está exatamente nesse jogo, onde você não quer o reconhecimento do mundo, você só quer o reconhecimento da pessoa mais importante. Só que meu pai tinha plantado uma crença que valia muito mais o estudo do que monetizar com o estudo. Talvez porque ele não conhecesse, talvez porque ele não tinha uma educação. Então, essa mulher, que sou eu, o que ela fez? Ela estudou muito, mas ela estudou muito, trabalhou muito e ela esqueceu um pouco dela. E esquecer um pouco dela foi ganhar a obesidade, viver um relacionamento abusivo, faturar muito dinheiro, sim, mas não ter vida. Até que um momento muito especial aconteceu na minha vida. Eu conheci o pai do coaching. E esse cara simplesmente trouxe uma verdade absoluta para mim. Saia do seu jogo interno, saia do seu sabotador e passe a acreditar em você. E em 30 minutos, ele desmoronou me fazendo uma pergunta. Você tem noção de que o maior medo que você tem é a sua incompetência? Então vem cá, vamos jogar tênis comigo. E em 30 minutos, com obesidade de 190 quilos, eu joguei tênis com ele. E a partir daí, tudo mudou na minha vida. Então, quando você decide, você muda seu destino. Mas quando você deixa de decidir, tudo está decidido. E naquele dia, eu decidi ser a ovelha negra da família. Mudar as regras do jogo, fazer com que tudo fosse diferente. Eu desobedeci, porque desobedecer é diferente de desonrar. Continuo honrando os meus ancestrais de uma forma tão grandiosa que eu decidi escrever uma nova história. E escrever essa nova história significa muitas certificações, sim, mas também muitos projetos. E entender o poder de uma cura ao impactar todo o meu sistema. Do mesmo jeito que, quando a chave cai, a chave vira, o que é que acontece? Nesse momento eu não tinha chave virada. Eu fui virar a minha chave quando eu revisitei a minha história na Itália, dentro de uma palestra que falava exatamente de desbloqueio milionário. E nesse momento uma pessoa disse, você tem noção de que tem na sua cabeça vale mais de 10 milhões de euros? Naquele momento eu ainda não me enxergava, confesso a você. Mas eu precisei entender o self e o business para poder realmente empreender e construir alguns pilares. Então, quando eu falo de self-business, eu estou falando de autoconhecimento, eu estou falando também de uma mentalidade de poder, eu estou falando de você ter uma gestão de pessoa, mas ao mesmo tempo inteligência emocional e honrar e respeitar a sua história. E quando você faz isso, você melhora saúde, relacionamento e toda a tua estrutura. E é esse o convite de milhões. Então, eu convido você realmente a deixar de ser operador do seu negócio e se tornar dono dele. Dono da sua vida, dono da sua história. Sabe por quê? Porque se você trocar o si pelo quando as coisas vão acontecer, e você tem esse poder, o poder realmente de impactar, transformar muitas vidas, a partir de você, do seu conteúdo e daquilo que você mais tem, que está dentro de você, a sua essência.